Shalom, shalom! Estamos iniciando uma lição a cada dia com o nosso Rabino Rav Tzchaim sobre Shemirat Halashon, ou seja, guardar a língua. O nosso Rabino traz para nós, de forma constante, em uma lição a cada dia, preceitos, princípios éticos, morais, religiosos, do respeito, o respeito a si mesmo, que é o princípio. Por isso, Levítico 19:18 diz de forma bem simples: ame o teu próximo como a si mesmo. Como que você pode usar isso? Comece de trás para frente. Ame a si mesmo, amando o seu próximo. Então, dessa forma, Shemirat Halashon, guardar a língua, para trazer a nós, realmente, cada dia, esse princípio. Por quê? Porque com esse princípio de guardar a língua, o objetivo de Shemirat Halashon é exatamente o quê? Aumentar o nível de respeito. Respeito para com você mesmo. Esse é o princípio. O respeito para com os seus familiares, são aqueles que estão mais próximos de você. Respeito ao seu vizinho, aos seus colegas de trabalho, aos seus colegas de escola e assim sucessivamente. Então, Shemirat Halashon, guardar a língua, são preceitos para fazer com que nós possamos, de fato, estarmos focados cada dia mais o bem, focalizando o bem para com o nosso próximo. E dessa forma, nós ficamos iluminados e tudo em nossa volta tem luz. Esta luz significa a presença de Deus, luz divina, a presença daquilo que é bom, daquilo que é de proteção. De bom aquilo que significa que Deus, o Pai das misericórdias, jamais te deixará sozinho. Então, por isso, a lição de nós para hoje, com o nosso Rabino Rav Tzchaim, ele nos fala sobre Savlanut, que significa tolerantes. Então vamos ver, realmente essa qualidade da aceitação que é para os Savlanut, os tolerantes. Vamos ver o que o nosso Rabino nos ensina? Então ele diz assim: em nosso esforço para desenvolvermos a qualidade de Shemirat Halashon, ou seja, os nossos esforços para que nós possamos, de fato, aprendermos o guardar silêncio, guardar a língua, ou seja, a arte do silêncio, Então, os esforços para desenvolvermos isso, devemos colocar grande ênfase em reagir a qualquer situação adversas de forma savlanut, ou seja, sejamos tolerantes contra qualquer negatividade que nos seja dirigida. Ou seja, aqui nessa questão, savlanut, sermos tolerantes contra qualquer negatividade que nos seja dirigida. Aqui é quando alguém ataca você, fala mal de você, fala coisas negativas a teu respeito. Então, o nosso Rabino Rav Tzchaim, ele nos fala, dentro do aprendizado de Shemirat Halashon, ele nos fala que nós precisamos ser savlanut. Savlanut significa sermos tolerantes contra qualquer negatividade que nos seja dirigida. Então, qualquer negatividade que é dirigida a você, você precisa ser você precisa ser um savlan. Savlan é o singular de tolerante. Savlanut é o plural, tolerantes. Então, savlanut, tolerantes, savlan, tolerante, é aquele que é tolerante. Então,
o nosso rabino está ensinando para nós aqui que nós não podemos, ou nós não devemos, melhor dizendo, nós não devemos reagir a essa negatividade que lançam contra nós. Por quê? Você vai apagar fogo com querosene, vai dar zebra. Aí vai ser um tremendo incêndio. Isso significa o quê? Fogo de lá, fogo daqui, vai formar uma grande labareda e vai queimar os dois e vai queimar tudo que está em sua volta. Ou seja, no linguajar simples que todo mundo entende, vai virar um inferno, não só com os dois, mas com os próprios familiares das duas pessoas. Então, o nosso rabino Hafetz Haim, ele fala para nós, né? Savlanut, sejamos tolerantes. E de uma forma mais pessoal, ele diz, seja você um savlan, seja você um tolerante. Continuando, nas palavras do Avot de Rabi Natan, capítulo 41, verso 11, que é a sabedoria dos nossos sábios, né? Dos nossos mestres, ou a sabedoria dos nossos pais. Diz assim, condiciona-te a tolerar o desespero e perdoa o insulto. Condiciona-te a tolerar o desespero e perdoa o insulto. Então, tolerar o desespero. Você precisa ter equilíbrio. Uma pessoa que está de forma raivosa, criticando negativamente você, ele está em desespero. E por ele estar em desespero, ele quer que você também entre em desespero, para uma boa briga. Então você precisa, de fato, condicionar-te a tolerar, ser um savlan, um tolerante ao desespero e perdoa o insulto. Na mesma hora que você está ouvindo o insulto, por mais difícil que seja, perdoe aquilo que a pessoa está falando contra você e perdoe a pessoa. É o incêndio que aquela pessoa está fazendo e você vem com o extintor. Então, você não vai combater o fogo com fogo, você vai combater o fogo com extintor. Você vai abafar o fogo. Que uma das formas de, dependendo da dimensão do fogo, uma das formas de apagar o fogo é exatamente o abafamento. Então você vai abafar esse incêndio. Continuando, através desse aprimoramento do nosso próprio caráter, a qualidade de Shemirat Halashon, guardar a língua, pode ser atingida mais facilmente. Por quê? Porque você não está envolvendo-se emocionalmente com o desespero e com o insulto. Você está realmente sendo um savlan. Você está sendo um tolerante. Pelo contrário, a pessoa sem savlanut, quer dizer, uma pessoa que não é tolerante, fica sempre dividida entre a necessidade de contar as más ações dos outros. Às vezes, ele resiste à sua luta. Às vezes, ele falha, né? Então agora aqui ele já entra na sequência desse campo de Shemirat Halashon, que está conectado com Lashon Hará. Lashon Hará é a língua maldita, é a fofoca, a maledicência, é a conexão com palavras negativas alimentadas pelos ciúmes, pela inveja, pela raiva, pelo ódio, etc. e tal. Então, a pessoa sem savlanut, né, sem tolerâncias, ela tem, de fato, uma grande divisão em si. Aquele anseio, aquela ansiedade de contar as más ações dos outros, de fazer fofoca e etc e tal. Às vezes ela resiste, às vezes não. Às vezes ela resiste até um ponto, aí depois chega num ponto e fala, não, eu vou contar. Não aguento.
Não aguento mais, eu vou contar, eu vou contar. Então, a pessoa que não tem essa qualidade de ser tolerante, ela vive brigando consigo mesma. Então, ela quer contar, mas ao mesmo tempo ela fala para ela mesma, não, mas não pode contar. Não, mas é preciso contar isso. Não, não conta não. Então ela fica numa briga consigo mesma. Então essa pessoa, ela vive num conflito interno consigo mesma. Ou seja, ela está constantemente discutindo consigo mesmo, né? Dessa forma aí ela está o quê? Ela está simplesmente brigando com ela mesma e conta ou não conta? Conta, não, não vou contar. Conta sim, não, não vou contar. Então espera mais um pouquinho, daqui a pouco você conta. Não, não vou contar. Aí daqui a pouco, aí vem lá, né? Ele chama isso de bipolaridade, né? Mas não é bipolaridade, é a própria consciência da pessoa que não está suficiente madura para poder saber resistir com inteligência e temor aos céus, e irat hashamayim, né, que fala no hebraico, que é temor aos céus. Então ela simplesmente fica brigando consigo mesma e fica aí nesse pandemônio a vida toda. Nunca tem sossego, nunca tem shalom, né, nunca tem paz, e sempre está chateada, entristecida e frustrada consigo mesma. Ou seja, ela briga com ela mesma, né? Conto ou não conto? Não, não vou contar. E ela fica tranquila, né? Fiz uma boa ação. Mas daqui a pouco volta o seu outro lado dizendo, conta, deixa de ser boba, conta sim, vai, põe isso para fora, desabafa, vai guardar para você? Então são várias as formas em que a alma animal ela vai seduzindo a pessoa a fazer o que é errado. E aí ela conta. Aí ela, não aguento mais, vou contar. Aí conta, fala, até pelos cotovelos. Vai aumentando pontos e mais pontos nessa história sua, né? E por aí afora vai. Na hora que ela desabafei, que essa é a expressão que as pessoas usam. Ah, desabafei, não podia guardar isso para mim mesma, né? Então, como não? Então, depois que ela faz esse, entre aspas, né, desabafo, que na realidade não é, porque é fofoca mesmo, e porque gosta de falar negativamente dos outros. Depois que ela faz esse, entre aspas, desabafo, aí ela volta para si mesma e ela fala, por que que eu fui fazer isso? Por que que eu fui abrir a minha boca? Então a pessoa começa a entrar num novo conflito, ela vai novamente, volta a brigar com ela mesma, e aí fica sendo sempre uma pessoa frustrada. Por isso que todo fofoqueiro é frustrado. E ele sabe disso. Só que ele precisa alimentar a sua alma divina para resistir à sedução da alma animal. Continuando, então, um savlan, um tolerante, é capaz de suportar os insultos em silêncio. Ele diz a si mesmo que tudo o que está acontecendo é uma expressão da vontade divina e que, na realidade, os seus próprios pecados são as verdadeiras causas do seu constrangimento. Quando aceitamos a desgraça dessa forma, totalmente e com sinceridade, sem dúvidas, Hashem, o Todo-Poderoso, Soberano, ele eleva a nossa estatura tanto neste mundo como no mundo vindouro. Ou seja, quando nós nos tornamos de fato savlanut, tolerantes, e quando nós analisamos à luz da palavra divina, na presença de Deus, que a adversidade que está acontecendo comigo é de fato uma expressão da vontade divina, é um tratamento de Deus comigo. Então eu preciso focar em mim mesmo. Então eu não posso ficar aí focado na pessoa que está me insultando.
Eu tenho que procurar saber o que é que Deus está me mostrando com essa situação. Qual é o tratamento de Deus comigo? Então aí eu não vou responder no mesmo nível e na mesma baixaria que aquela pessoa está me insultando. Eu vou à presença divina, porque eu quero aprender a lição que Deus está me mostrando. Então, quando nós, na verdade, vamos e agimos dessa forma, com sinceridade, sem dúvidas de que é um tratamento de Deus comigo, então eu esqueço aquela pessoa. Então eu me torno um savlan, um tolerante, com respeito a essa pessoa que está lançando a sua difamação, calúnias e companhia limitada contra mim. Então eu não vou ficar focado naquela pessoa e nem na sua palavra de raiva e de ódio. Eu vou focar a mim mesmo, na presença de Deus. O que é que Deus está me mostrando? Por que que Deus permitiu que isso acontecesse? Qual é a lição ou lições que eu preciso aprender desta situação? Então, quando nós vamos, de fato, com sinceridade, sem dúvidas, que a questão é eu e Deus e eu, então, de fato, o Eterno, ele vai não somente nos mostrar a realidade dos fatos, como ele também vai nos abençoar com a sua presença de benevolência. E vai nos abençoar com muitas sortes de bênçãos, boas sortes de bênçãos. E dessa forma, Deus ele estará nos elevando, tanto neste tempo presente, como no Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. Então, por isso, tome a decisão certa, tome a decisão correta. Seja um savlan, seja um tolerante. E vá à presença divina para que você possa aprender as ricas lições do soberano das nossas vidas. Até amanhã. Shalom, shalom.